Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 23 e 29, nós já lemos esse texto. Nós já falamos sobre isso, vamos continuar falando sobre pessoa comum e pessoa extraordinária. Então, Efésios capítulo 11, versículo 23 a 29, somente aí 7 versículos, diz assim: Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo ou a alegria do pecado, tendo por maiores riqueza o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tendo isso, os egípcios foram afogados, ou tentando isso, né? Eles foram afogados. Eu gostaria, irmãos, de falar hoje sobre, diante desse texto, atitudes de mudança. Você já pensou que você precisa mudar? Ou já pensou que eu tenho de mudar por algumas coisas? Olhe para o teu irmão do teu lado e diga assim: você precisa mudar. Aí você diz assim: eu preciso. Aí alguém pode pensar: pastor, eu estou mudando de casa. Não é isso que a gente está dizendo. Por enquanto, não. Falando em atitude e mudança, eu quero falar sobre uma nora e uma sogra, sobre atitude e mudança. Uma jovem casou, e logo depois do casamento, ela foi morar com o marido dela na casa da sogra. Não tem ninguém aqui que eu conheça. Ela foi morar na casa da sogra. Passando anos, aquela sogra incomodava aquela menina ou aquela nora, incomodava muito. Eles não tinham relacionamento, e ela entrou em crise, porque ela, na visão dela, estava sendo sufocada pela sogra, aquela sogra terrível, na visão dela, aquela sogra cascavel, na visão dela, aquela sogra bocuda demais, na visão dela, aquela sogra que, quando abria a boca, falava coisas dos quais ela não gostava. A nora, então, começou a se preparar. O primeiro desejo que veio na mente dela, falou assim: eu vou matar minha sogra. Mas ela disse: se eu fizer isso, eu vou presa, e vai acabar a minha vida, e logo o meu esposo não vai querer conviver comigo. Então ela teve uma ideia. Ela foi procurar alguém, um senhor, que tinha algumas ervas, cultivava algumas ervas, não maconha, tá, irmãos? Cultivava algumas ervas. E chegando lá, ela falou com aquele senhor e diz: olha,
Eu tenho minha sogra que é terrível. Eu tenho uma sogra que me irrita demais. Eu não consigo, estou morando com ela, não estou conseguindo conviver com ela. O senhor, por acaso, tem um remédio, alguma coisa que eu possa dar para ela, porque o meu desejo é matá-la. Mas eu não posso usar armas, senão podem desconfiar que eu fiz isso. Ele diz assim, olha, eu posso te ajudar sim. Eu tenho uma erva aqui, eu vou te passar, e essa erva, tomando, pouco a pouco, todos os dias, daqui a alguns meses ela vai falecer. Mas para isso eu preciso que você faça algo para que ninguém desconfie de você. Todo dia, no chá, antes do chá, você pega essa erva e coloque no chá, e vocês duas comecem a tomar juntas, para que ninguém desconfie da sua atitude. E ela voltou, mas dá certo? Ele diz, garanto, dá certo. Ela voltou para casa, feliz da vida, porque ela tinha algo para fazer agora, uma atitude para tomar, para que pudesse matar a sua sogra, do qual ela estava odiando, rancorosa. Voltou para casa, se preparou uma jarra de água quente, e naquela tarde ela chamou sua sogra, e disse, olha, eu queria convidar a senhora para a gente tomar um chá junto. E a sogra disse, tá bom, vamos sim. E começaram então, ela colocou o pozinho, e começaram a tomar chá juntas. E um dia, 2 dias, 3 dias, deu aí 30 dias, e ela fazendo a mesma coisa, tomando chá com a sogra toda a tarde. Passou aí 30 dias, né? E ela fazendo a mesma atitude, todo dia tomando chá com a sua sogra. E passando aí 90 dias, ela continuou fazendo a mesma coisa. Um belo dia, passados 3 meses, essa jovem começou a perceber mudança na sua sogra. Ela começou a gostar daquela sogra. Essa sogra não é cascavel. Ela não é isso. Ela começou, então, a gostar da sogra. E o amor foi tanto que ela ficou preocupada com o remédio, o pozinho que ela está colocando no chá para matar a sogra. Ela pegou um Uber, 4,75, e foi lá, atrás do Michel Temer. E chegou e falou para ele, olha, lembra daquele pozinho que o senhor me deu? Ele está fazendo direitinho? Estou. E como está a sua sogra? Não, ela está bem, eu estou aqui para dizer para o senhor que me deu o remédio contrário, porque eu não quero que minha sogra morra mais. Porque minha sogra, eu vou usar minha linguagem, né? Minha sogra é uma bênção. Minha sogra, ela gosta de mim. Minha sogra mudou. Minha sogra eu vejo o amor nos olhos dela quando nós estamos tomando chá toda tarde. Então, eu quero que o Senhor me dê um antídoto para isso, para que ela não morra, porque eu não quero que ela morra mais. E aquele senhor, chamado Michel, disse para ela, olha, aquele pozinho que eu te passei, não era veneno, era uma vitamina.
aquele pozinho que te passei colocado no chá, de forma alguma mataria alguém. Eu quero falar hoje sobre atitude de mudança. Ou atitudes de mudança. Para essa nora aqui, o que aconteceu foi o seguinte: ela tomou atitude, e nessa atitude, ela viu que o problema não era a sogra, era ela. A grande mudança quem deveria tomar não era a sogra, era a nora. Sabe aquela pessoa que toma veneno para outra morrer? Estou tomando veneno para outra pessoa morrer. Miserável, você que vai morrer, a pessoa vai engordar, e bastante. Então, falando sobre atitude de mudança, tem muitas coisas que nós passamos, olhamos para a área da nossa vida, e necessidade da nossa vida, e muitas vezes pensamos que essas mudanças estão fora do nosso alcance, ou das nossas mãos, e muitas vezes achamos que essas mudanças dependem de outras pessoas, enquanto a mudança não depende de outras pessoas, dependem de mim. Depende de mim, não de outras pessoas. E a vida de Moisés, ele é uma fonte rica para nós, como inspiração de mudança. Nesse texto em particular, ele agiu, ou ele tomou alguma atitude de mudança que, diante de situações não é Deus que é culpado, não é a igreja que é culpado, não é o grupo de célula que é culpada, não é o líder de célula que é culpado, e muito menos o pastor é culpado. São mudanças que eu preciso fazer ou tomar atitudes que eu preciso. Por isso até a pergunta ou a afirmação, eu preciso mudar. E a atitude daquela nora, o que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu? Ela querendo que a sogra não desconfiasse, ela começou o quê? Relacionar, a conversar, a se interessar pelos assuntos da sogra. Então, irmãos, queridos, eu quero falar sobre atitude de mudança. Atitudes que irão nortear a sua vida, que vai mudar a sua vida para melhor. Porque, irmãos, quando um não quer, você não vai brigar com o outro. Quando você toma uma atitude de não falar, de não fazer isso, de não enfrentar situações, você tomou a atitude correta de mudança. Porque a gente ouve pessoas, irmãos. Nós falamos domingo passado, quando a gente entra na glória de Deus, na presença de Deus, muda a nossa vida, muda a nossa sorte. Tem que mudar. Não podemos ficar os mesmos mais, porque nós vimos o Senhor. E a atitude de mudança é reconhecer que eu ou que você precisa mudar. Reconhecer é você olhar para dentro de você, fazer um reconhecimento das áreas da sua vida
e dizer: eu preciso mudar nessas áreas. Não esperar que outras pessoas digam a você: olha, você precisa mudar, mas você reconhecer que você precisa mudar. Quando há uma bagunça, né, eu coloco em nossa casa, a primeira coisa que nós queremos fazer é uma faxina. E nessa bagunça nós encontramos muitas coisas que nós perdemos e que nós culpamos alguém porque acha que alguém levou ou fez. Nessa reconhecer que precisa mudar é fazer uma faxina na nossa vida. E perceber, tem coisas na nossa vida, irmãos, que precisamos dar um basta, dizer: chega, não posso fazer mais isso. Mas isso é com maturidade, com muita maturidade em Deus. Precisamos sim dar um basta. Moisés aqui, ele foi criado assim, filho da filha do faraó. Teve uma educação assim maravilhosa, comia a melhor comida. Mas uma coisa ele sabia: ele não era egípcio, ele era israelita. Então, quando ele completou mais ou menos 40 anos de idade, ele saiu para visitar o povo, e lá ele viu o egípcio obrigando os israelitas a trabalhar, a ser tratado como escravo. Mas uma coisa interessante, irmãos, que Moisés fez, ele olhou com clareza, reconheceu, e ele entendeu que aquela situação poderia ou deveria ser mudada. Ele olhou com clareza as questões. O que precisa, irmãos? Eu digo assim da igreja primitiva, e eu posso de repente estar errado ou não, que na igreja primitiva não tinha pastor para falar. Alguém lia a Bíblia e dizia: olha, a palavra mudou a minha vida, por isso estou nessa reunião. Por mais que encontramos alguns teólogos doidos que dizem que não precisa reunir mais igreja, cuidado com essas pessoas, porque é antibíblico. Mas o que ele fez foi reconhecer: eu preciso mudar. Primeiro tem que reconhecer. Moisés reconheceu que ele não era egípcio, era israelita. Segundo, ele olhou e disse: não pode ficar dessa forma. E ele tomou uma atitude. Uma coisa importante diante da palavra, diante do que Deus tem falado, irmãos, é reconhecer e declarar: eu preciso mudar. Nisso, nisso e nisso. Reconhecer que preciso mudar como marido, como esposa, como filhos. Eu preciso reconhecer isso. E só vou fazer isso, irmãos, quando eu entrar na presença de Deus. Eu vou fazer isso. Decidir, fazer sacrifício para mudar. O apóstolo Paulo, nosso amigo Paulo, nosso irmão Paulo, ele diz que ele esmurrava o próprio corpo, fazendo escravo de Jesus, para que pudesse mudar. Paulo era um doido, um fanático então por Jesus. Ele diz isso: olha, eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso sacrificar o meu corpo, para que não venha mais fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. A atitude de mudança, irmão, é reconhecer que preciso mudar. A atitude de mudança é decidir fazer sacrifício para mudar.
Vamos acompanhar Paulo então? Paulo diz isso. Eu esmurro meu corpo. Fazer sacrifício. E aí muitos de nós não fazemos sacrifício. Muitos de nós, os desejos carnais estão aflorando na nossa pele, nossa mente, mas nós não fazemos. Muitos de nós estamos destruindo outras pessoas. Murmurando, reclamando, xingando, mas a gente não consegue sacrificar para mudar. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. É verdade, não conheço. Mas eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, chamado Jesus Cristo. Ele pode mudar. Fazer sacrifício, eu não vou fazer, pastor. Se eu não conheço meu marido, minha mulher, que xinga, que faz isso, eu digo, se cala então. Faça um sacrifício para mudar a situação. Esmurre seu corpo. Esmurre seu temperamento. O que não pode, irmãos, é ficarmos do jeito que está. Tudo mudou na vida de Moisés quando ele viu o egípcio batendo naquele israelita. A Bíblia fala diante de Moisés, o sangue subiu na cabeça dele. Moisés se enfureceu muito. Olhou para os lados, não viu ninguém. Depois de matar o egípcio, escondeu o corpo na areia. E ele teve que tomar uma atitude muito difícil. Qual atitude, pastor? Moisés estava na posição, na corte. E agora ele tinha que tomar uma decisão de fugir. De deixar tudo, largar tudo e fugir. E naquele momento, quando ele fez isso, ele recusou-se de ser chamado filho de Faraó para ser chamado pastor de ovelha. E aí o versículo 25 diz assim, querido: preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios. Uma decisão difícil. A mudança de atitude nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Quem disse que é fácil? Eu vou falar uma coisa, talvez para você é sorvete de chocolate. Eu precisei tomar uma atitude de mudar a minha alimentação. Estou falando algo assim simples, até para você compreender algumas coisas. Eu precisei tomar uma decisão para me reeducar na minha alimentação. Para isso eu fiz alguns sacrifícios, quais não me deixam comer carne. Para isso eu tive de deixar de tomar Coca-Cola, que é uma delícia. Para isso eu tive de deixar de comer algumas coisas que eu gosto muito. Atitude de mudança é fácil? Não, é difícil. Mas uma coisa importante, a atitude de Moisés, ele recusou, ele preferiu, ele tomou uma atitude. E a atitude de Moisés é algo muito importante para nós. Saber o que recusar. Nós temos que ter a consciência, irmãos, dos sacrifícios e saber o que a gente vai recusar.
Sacrifício, muitas vezes, atitude de mudança, deixar alguns amigos período curto para poder crescer, deixar de ter vida social por um período de sacrifício, para poder se ajustar dentro do reino de Deus. Deixar algumas atividades que não levam a nada, para fazer atividades que geram vidas. Deixar as programações que não geram nada, somente despesa, e começar a preocupar com a atividade que Deus tem colocado em você. Saber dar boas preferências na obra de Deus, irmãos. Abandonar a velha vida, fazer sacrifício de abandonar a velha vida. Não aqui, irmãos, mas a gente conhece muitos crentes que ainda fazem coisas dos quais, se tivesse cabelo, arrepiaria todo ele. Não abandonar as velhas coisas. Uma prática, irmãos, do inferno é a prática das festas julinas ou juninas. Tem crente que não abandonou essa prática. Querem lá dançar forró. Querem lá subir no pau de sebo. Querem dançar quadrilha. Aonde a quadrilha diz, olha, alguém leva lá uma espingarda, né? Faz o noivo casar à força, porque a noiva está embuchada ou grávida. E aí, irmãos, nós precisamos deixar abandonar a vida velha. Crentes abandonaram a vida velha, que era bonito. Tirar foto com o Papai Noel, duende. E aí não sabemos porque a nossa família está sendo uma desgraça. Por que nossos filhos não conseguem dormir? Por que nossos filhos estão sempre doentes? Porque nós, como os pais, não abandonamos as práticas mundanas. Em outras palavras, não abandonamos o Egito. Por que não abandonamos o Egito, irmãos? Porque no Egito o povo de Deus era escravo. Essa palavra está queimando meu coração, irmãos, está queimando. Mas com todo amor, precisamos tomar atitudes. Tomar atitudes. Eu prometi ao Senhor que nunca mais iria falar sobre festa junina, e não falei. Porque eu entendi que isso não deveria ser falado mais. Mas não sei por que Deus, não tem nada escrito, não sei por que Deus está dizendo isso. Tá, querido? Parar de olhar a circunstância, irmão, a dificuldade, e começar a olhar para Deus. Foi difícil a mudança de Moisés, irmãos? Sim, foi difícil. Talvez você está pensando e dizendo, pastor, isso é uma loucura. Verdade. Mas o livro de Hebreus, o autor escreveu, colocou Moisés numa galeria de homens extraordinários, por causa dessa atitude. E ele enfrentou o rei. E o rei ficou babando, mas ele enfrentou o rei. Para que aconteça, irmãos, mudança na nossa vida, a gente precisa crer, confiar e entregar tudo para Deus. Nós precisamos fazer isso. Moisés permaneceu firme.
Porque ele parou de olhar para as coisas temporais e começou a olhar para Deus, no Deus eterno. Deus pode mudar a nossa história, mas existe uma atitude que nós temos de tomar. Qual atitude, pastor? De querer mudança. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Quando as mudanças não ocorrem, querido, é porque nós vemos a dificuldade. Olhamos somente pela razão e a lógica. Está difícil? Parece impossível? Pela fé, pode ocorrer mudanças extraordinárias na sua vida e na minha vida. A atitude de Moisés nos inspira, porque ele recusou. Ele saiu da posição que ele está. Ele preferiu ser maltratado com o povo. E outra coisa, Moisés, ele abandonou o Egito. Se nós queremos, irmãos, mudança em 2007, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos. 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 E aí nós queremos encerrar com alguns resultados da atitude de mudança na sua vida ou na vida de Moisés. Aquela pessoa que deseja mudar, que decide mudar, ela precisa se aproximar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que decidem mudar, ele vai celebrar sempre a festa do Senhor, a Páscoa do Senhor. Aquele que decide mudar, irmãos, toma atitude de mudança. A vida dele é uma celebração todos os dias. Mas a pessoa que não decide mudar é uma pessoa amarga. É uma pessoa feia. Vamos usar a palavra chata. E nunca está feliz. Uma pessoa que não toma atitude de mudança, ela não é feliz, irmãos. Mas a pessoa que toma atitude de mudança, ela vive celebrando todas as coisas. Ela olha para lá e começa a celebrar. Bendito é o Senhor, aleluia. Me perseguiram hoje no trabalho, aleluia. Isso é motivo de celebração, porque eu estou fazendo a diferença. Eu estou orando, Deus não me deu a bênção, mas eu estou glorificando. Aleluia! Motivo de celebração. Nós precisamos, irmãos, celebrar o Senhor. Quem decide mudar, irmãos? Quem decide mudar? Atravessa o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Quem decide mudar? A pessoa que decide mudar, irmãos, ele vai passar por cima da dificuldade. Ele vai andar, pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça do diabo. Ele vai pisar na cabeça do desânimo. E vai atravessar, irmãos, em terra seca.
Os egípcios aqui acharam que poderiam também passar, mas foram afogados, segundo a Bíblia fala. Só passa em terra seca, irmãos, aqueles que decidem mudar. Aqueles que não decidem mudar são afogados todos os dias. Afogado pela sua própria mágoa e rancor, todos os dias. E as pessoas que não decidem mudar, elas irão ver pessoas celebrando, elas não vão conseguir celebrar, nem entender o que eles estão fazendo. Então precisamos ter atitude de mudança sim. Eu quero encerrar e dizer aos queridos, é bênção, alegria e vitória para quem tem atitude de mudança. E aí eu quero encerrar dizendo Efésios capítulo 1, um texto que eu gosto muito em particular, e acredito nele dessa forma. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Atitude de mudanças. São quando alguém toma atitude de mudança, ela é gerado no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus. Atitude de mudança. Eu vou contar algo para os irmãos, é bom a gente... O melhor exemplo somos nós mesmos, né? Não é não? Eu e a Helena vamos completar quase 30 anos de relacionamento, de casamento. A gente não namorou, a gente se conheceu na igreja. Aí uma atitude de mudança, eu achei ela muito chata. Eu acho que ela também me achou chato. Eu só vim conhecer minha esposa quando eu comecei a relacionar com ela sobre amizade. Aí eu percebi as qualidades que ela tinha. E é por isso que Deus nos aproximou, né? E permitiu que nós pudéssemos nos casar. Mas eu precisei tomar algumas atitudes. Não que ela me obedecesse, não é isso, do que eu ouvi esses dias, né? Eu fiquei preocupado dizendo, alguém disse, ela é assim porque eu fiz ela assim. Meu Deus, tem misericórdia. A gente está querendo tirar o machismo dos homens e ouvir uma palavra dessa, complicou a coisa. Ninguém muda ninguém, a não ser Deus, irmãos. A não ser Deus. E umas coisas que eu tive de mudar, eu sempre faço uma avaliação, seja positiva e negativa da minha vida, isso pode ficar tranquilo. E eu nunca vou deixar de assumir a minha responsabilidade e os meus erros. Eu não tenho dificuldade com isso, irmãos. Nunca tive e não terei diante de uma igreja
até para que elas saibam que há alguém aqui que também precisou e precisa tomar decisões de mudança. Senão nós não estaremos aqui, senão nós não precisaríamos de Deus, de Jesus. Eu achei que eu era um cara muito legal quando casei. Mas passados os anos eu descobri que eu era um chato mesmo, como marido. E eu tomei atitude há uns anos atrás de mudar, sabe por quê? Porque senão na minha velhice eu não teria minha esposa talvez comigo mais. Porque deve ser muito horrível quando eu olhei para mim, eu comecei a analisar, olhar para mim, falei, eu não casaria comigo mesmo. Eu não moraria comigo mesmo. E aí a gente descobre muitos filhos que vão embora, ou marido que vai embora, ou mulher que vai embora, e a gente diz, oh Deus, me ajude. Não é Deus ajude. Tem que tomar atitude de mudança enquanto é cedo. Porque senão a gente vai morrer servindo a Deus, mas sozinho. Sozinho. E eu tive que tomar essa atitude, irmãos. Porque senão eu não teria uma esposa feliz do meu lado e eu não teria os meus filhos. Então muitas vezes a gente quer matar os outros, achando que os outros são culpados de nós estarmos assim. Não é. São as suas atitudes que levaram você a estar assim. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Foi uma escolha sua de não querer mudar. E uma delas é orgulho. É o status, talvez. No caso de Moisés, nos ensina. Ele abandonou o status que ele tinha de filho do faraó. Ele abandonou as comidas que ele tinha. A educação que ele tinha. Porque ele decidiu mudar. Decisão difícil. O homem que tinha tudo agora é pastor de ovelha. Os egípcios odiavam isso. Irmãos, não é maldição não. Mas se a gente não tomar atitude de mudança, você vai ficar sozinho. E Moisés nos ensina. Nos ensinam isso. Atitude de mudança. Urgente. Urgente, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque, irmãos, é difícil a gente fazer o nosso TSD, é difícil orar, é difícil vir na quinta-feira para orar, 6 horas da manhã, é difícil, mas quem disse que é fácil? E por que não toma uma atitude de mudança então? Quando Deus olhou a terra e viu, olha, meu povo está sendo oprimido. Mandou alguém para ajudar, que foi Moisés, e disse, olha, fala para o faraó, larga meu povo. Porque o primeiro Adão não deu certo. Então Jesus manda o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para resolver. Aí Deus vem, dá uma opção na história. Olha, vocês podem voltar novamente a ter relacionamento comigo. Em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa que vai nascer alguém para pisar a cabeça do diabo. Aí passa anos, Jesus veio, Deus prometeu, mandou Jesus. Jesus veio.
Deus tomando uma atitude de mudança. Eu quero mudar o mundo. Eu quero que o mundo ame. Eu quero que o mundo perdoe. Eu quero que o mundo, as pessoas sejam meus filhos. Eu quero que as pessoas sejam extraordinárias. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que os casamentos sejam bênção. Eu quero que os filhos sejam bênção. Foi uma atitude de mudança de Deus. Foi fácil para Deus ver o seu filho morrer na cruz? Não! Não foi fácil. Quando Jesus sentiu a dor do afastamento, ele dizia: Pai, Pai, por que o Senhor está me desamparando? Para Deus não foi fácil, irmãos. Mas Deus tomou uma atitude de mudança. Senão eu e você estaríamos nas mãos do diabo até agora. Senão eu e você estaríamos já mortos. Você está entendendo, irmãos? Da onde partiu a atitude de mudança? Jesus veio então. Morreu, porque Jesus tomou atitude. Qual a atitude dele? Ele recusou, veio à terra, se humilhou. Morreu a pior morte na cruz. Foi humilhado. Jesus era rei. Ele estava no céu. Mas ele deixou tudo isso para passar a morte, a nossa morte aqui. Ele deixou tudo isso para dizer para você hoje: tome uma atitude de mudança, porque não foi desse jeito que Deus planejou para você ficar. Jesus veio, tomou atitude de ir para o Calvário. No Getsêmani ele chorou, e as gotas saíram dos seus poros como sangue. Atitude de mudança. E esta atitude nos deu vida. Ele morreu, ressuscitou. Ele está vivo, está aqui. É por isso que eu digo, irmão, sem errar, atitude de mudança eu preciso ter todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, todas as vezes que eu permito que o velho homem me leve a fazer as coisas do passado, causa uma tristeza, sim. É por isso que eu digo, irmãos, saia do Egito, agora. Tire seus filhos do Egito. Tire. Não leve seus filhos para o Egito. Tire. Tome uma atitude de mudança. Para que vocês sejam um homem e uma mulher extraordinário nessa terra. Eu digo: Senhor, Tu és maravilhoso. Nos ajude, Deus, a tomarmos atitudes. Não permita que eu morra, Senhor, espiritualmente, achando que é os outros que são culpados de eu estar assim. Eu preciso mudar, a tomar atitude de mudança. Todos os dias. Para que eu celebre
a tua glória, a tua presença todos os dias. Atitude de mudança, irmãos. Nós precisamos. Porque quando tomo uma atitude de mudança, irmãos, minha vida é cheia de bênção, de alegria e de vitórias. É isso que a gente viu na vida de Moisés. Foi um homem extraordinário. Porque tomou atitude. Deixe de ser, irmãos, um homem ranzinzo, deixe de ser uma mulher ranzinza, ou rixosa, e mude. Porque eu vou falar uma coisa para você, nem o diabo vai querer ficar perto de você, se continuar desse jeito, nem o diabo. Porque você vai acusá-lo. E muitas das vezes ele não tem nada a ver com isso. Só nossa atitude que precisa ser mudada em Jesus Cristo de Nazaré. Minha esposa está aí, meus filhos estão aí. Pergunte para eles como eu sou em casa. Eu pergunto sempre minha esposa, né? Sento com ela e pergunto se ela casaria comigo. De repente, como o tom, como eu falo, irmãos, de repente, pode, do jeito que estou fraquinho hoje, ela pode até me abraçar e falar, vamos casar agora de novo. Mas essa é a resposta. Eu casaria de novo com minha esposa. E ela casaria comigo de novo. Eu continuaria servindo a Deus. Vou continuar o resto da minha vida. Sabe por quê? Não me arrependo. Em nenhum instante. De ter escolhido servir a Jesus. E tudo que passei. Tudo que eu estou passando. Não alcanço o que Jesus passou por mim. Entende? Louvado seja o Senhor. Atitude de mudança. Pastor, o diabo está entrando na minha vida, está feia a coisa, está feio. Eu digo, tome uma atitude. Se ele está entrando na tua vida, é que você está no Egito. Você não saiu do Egito, então. Tome uma atitude. Tome uma atitude e se cheie do Espírito Santo. Tome uma atitude e se encharcado pelo poder do Espírito Santo. Tome uma atitude e ser dirigido pelo Espírito Santo. Tome uma atitude, irmão, de só falar aquilo que o Espírito Santo colocar na tua boca. Tome uma atitude, irmãos, de ser um livro. Quando as pessoas olharem para você, vejam escrita linda. Tome uma atitude. Quando as pessoas abraçarem você, que eles sintam o cheiro de Cristo e não de carniça. Toma atitude. Porque eu já tomei a minha. A minha eu já tomei. E uma delas é amar vocês como igreja. E outra delas é eu olhar para mim mesmo. E terceiro, falar sempre a verdade, quando o Espírito Santo mandar, como agora.
E você tem medo, não ter medo, nem temer ninguém. Quero encerrar dizendo: saia do Egito agora. Tome atitude. Pare de achar que outras pessoas são culpados ou culpadas por você estar assim. Toma atitude. Quero encerrar de novo. Um casal, casado. A mulher ficou enferma. Procuraram o médico. Os médicos disseram: ela não tem nada, ela continua doente, emagrecendo. E passou meses a enferma. O marido não sabia o que fazer. E o marido orava, vinha quinta-feira na oração. Pregava na célula. Dizimava. Pediu oração. Meu líder, ora minha esposa. Minha esposa não sei o que está acontecendo. E o líder orava. Passava o WhatsApp para todo mundo. Ora minha esposa. Ela está magra. Minha esposa está morrendo. Eu amo tanto ela. E passaram dias e dias, médico, especialista. Ele gastando tudo que ele tinha para descobrir, porque ele amava a esposa. Os filhos ao redor, não sabendo o que fazer. Um belo dia ele orando, veio numa quinta-feira de oração. Ele orou, e aí, sentou na beira da cama, a mulher está lá desfalecida. Ele trazia chocolate, ela não queria. Trazia sorvete, ela não queria. Vão para o IP, ela não queria. Trouxe os pares de sapato para você, ela não queria também. Aí está doente, né? E aí, os médicos disseram: os dias dela estão contados. Ela vai morrer. E aí, ele sentou, começou a conversar com ela, chorando, copiosamente, e disse para ela: mozinho, querida, amor, chuchu, carinhosa, capivara linda. E falou para ela: por favor, fale comigo. O que está acontecendo? Porque chega a situação que a gente não sabe o que fazer, irmãos. E ela não falava mais. Aí naquele dia, ela vendo ele chorar, um marido que era um bom marido, né? Que lavava roupa, calcinha da mulher, sutiã da mulher, um bom marido. E deixar a mulher assistir televisão, ele está lá trabalhando para ajudá-lo. Sentou, e a mulher: querida, o que está acontecendo? Ela disse para ele, com a voz bem trêmula, disse: querido, começou a chorar. Eu estou assim. Por que você está assim, querido? Não quero que você morra, mas eu quero morrer. Aí ela solta uma pérola. Ela disse: eu lembro daquele dia que nós estávamos no shopping em Campo Grande, lá na praça de alimentação. E sim, lembro.
que eu pedi um daquele hambúrguer bem grande. Lembro. Aí eu pedi outro, porque eu estava com fome. Aí saímos de lá, fomos, Burger King, e comemos umas 3, lembra disso, querido? Ela chorando, ele lembra, querida. Aí chegou em casa, estou contextualizando, vocês entenderam, né? Para você não chorar. Aí quando nós chegamos em casa, lembro, querido. Lembro, querido. Você olhou para mim e falou que eu comia igual uma porca. Lembra? Lembro, querida. Desde aquele dia, entrou um ódio no meu coração, um rancor. E eu não quero mais viver por causa disso. O marido pediu perdão, reconciliaram, ela deixou de comer 5 hambúrgueres, só comeu 2. Moral da história. Pessoas, no caso dela, deveria ter decidido perdoar, não perdoou. Com isso, ela estava vingando do marido, queria ouvi-lo sofrer, e ainda vingando dos filhos, né? Que queria os filhos sofrer. O que, posso até pregar de novo um dia, o que a falta de uma atitude pode tornar uma pessoa. A atitude de Jesus na cruz foi: Pai, perdoar-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ai, ai. Essa atitude. Então a atitude, irmãos, muda. Mudam. Saiba-se disso. Mudam. Que Deus abençoe você poderosamente. E chega em casa. Não vão fazer aqui na igreja agora. Porque é uma atitude muito pessoal. Chega em casa. Entra no teu quarto. Se ajoelhe. E diga para o Rei da Glória. Jesus, o nosso amigo, diga assim: eu decido agora tomar uma atitude. Eu decido agora sacrificar a minha vida, a minha carne, porque eu preciso viver. Faça isso. Lamentações 3:29 diz assim: ponha a sua boca no pó, talvez ainda há esperança, diz o texto. Então ponha a sua boca no pó. Talvez ainda há esperança para você. Eu digo e afirmo: há esperança. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.